Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Quero deixar uma palavra aqui para a nossa reflexão nesta noite de hoje, que se encontra no livro de Salmo 126. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E o contexto vai dizer assim: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. É um salmo que vai nos alegrar, nos dar a certeza de que Deus ele nos tira do cativeiro quando nós clamamos a Ele, quando nós esperamos nele e principalmente quando nós buscamos nele, né? Porque nós temos que buscar no Senhor, que é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente. Não importa a situação que nós estamos vivendo, que nós temos passado. Importa que Ele está conosco, que Ele não se afasta de nós, né? Porque o que seria de mim e de você se o Senhor se afastasse de nós? Nós seríamos tragados imediatamente pelo nosso adversário. Sabe para quê? Para que nós não tivéssemos mais a oportunidade de estar glorificando e exaltando o nome do Senhor, né? E aqui para começar no versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como se quem sonha. Porque aquele povo já vivia no cativeiro, o povo de Israel, há muitos anos. Então, para eles, era como um sonho sair daquele cativeiro. Eu me lembro que quando eu morava na Placa das Mercedes, eu passei uma luta muito grande, né? E eu olhava assim, eu falava, meu Deus, voltar para trás, com a mão na frente e outra atrás, pior do que eu cheguei aqui, do que quando eu saí da minha terra. O que é que eu vou fazer, Senhor? E a luta era tão grande que eu não acreditava que eu poderia sair daquele lugar, né? Daquela situação. E aí o Senhor, e eu perseverei ali com Deus, né? Eu costumo dizer que foi o tempo que eu mais busquei a face do Senhor, né? Eu vi as coisas assim, a olho nu, como diz, né? E Deus me revelava as coisas assim, era muito forte. Foi um tempo a qual eu busquei muito a presença do Senhor. Não estou dizendo que eu não busco hoje, mas naquela época ali, onde eu vivi 7 anos ali, eu e meu filho ali na Placa das Mercedes, foi muito difícil, né? Mas o Senhor não me abandonou, porque nem um dia nós passamos necessidade, assim, de fome ou escassez de alguma coisa. Mas a luta era tão grande, a perseguição, que a gente achava que ia morrer. Então a gente estava com esse povo, né? Que estava vindo do cativeiro. Quando nós saímos de lá, quando Deus falou que ia nos arrancar dali, parecia um sonho, né? Então a gente eu passei a nem acreditar. Falei, Deus, eu não acredito que nós vamos sair daqui mais não. Porque tão grande foi a nossa luta, né? Mas Deus, Ele foi conosco, como Ele tem sempre sido e vai continuar sendo, né? Nosso Deus, Ele é muito bom. E ali, quando o Senhor nos tirou dali, meu Deus, que eu saí dali, que foi assim como um sonho, né? Então, Deus, Ele é fiel. E aqui no versículo 2, Ele continua dizendo, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Ou seja, as nações que viam o que Deus fez, falavam, grandes coisas fez por estes. E não é diferente no tempo de hoje. Eu me lembro também que quando eu saí dali, Deus falou comigo que não era para mim ir para aquele lugar onde uma irmã falou, não é aqui, é de Deus. E eu senti assim, né, que não era. E eu falei, mas a irmã é serva de Deus, ela está falando, né? Então, muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus e acreditar no que Deus está falando conosco para acreditar em terceiros, né? E tem um tempo que você tem que dar um basta e falar, eu sou serva do Senhor, eu sirvo ao Deus vivo, Ele está falando assim comigo. E o Senhor falou assim comigo, conta tu 30 dias, tu vai ficar aqui nesse lugar 1 mês. Foi muito notório, irmãos, foi muito nítido a voz do Senhor no meu ouvido. E ainda falou assim, e pense na luta que tu vai passar aqui dentro de 1 mês. E foi do jeito que Deus falou comigo. Fui para ali, obedecendo, né, a uma serva do Senhor, e naquela época, e a gente passou 1 mês, mas pensa numa luta, que até os sapatos, meu e da meu filho, as roupas mofou, e coisas horríveis que eu vi ali dentro. Então, mas com 1 mês certinho, Deus nos tirou de lá. E no dia que nós saímos de lá, foi uma chuva tão grande do Riacho Fundo 1. A gente morava ali atrás do Super C, né? Esse foi 1 mês que a gente passou ali. Quem conhece o Super C
do Riacho Fundo, sabe de onde eu estou falando. E foi terrível, foi uma luta terrível. Por quê? Porque eu desobedeci, né? Deus nos tirou de um lugar de um deserto e a gente caiu, eu caí em outro com meu filho, porque não acreditei que Deus estaria falando comigo, mas ouvi a voz da serva do Senhor. E passamos um mês de luta, e para sair de lá, saímos debaixo de chuva. Mas Deus nos arrancou com a mão forte dele, e aí nós saímos de lá sorrindo e glorificando o nome do Senhor. Eu lembro que na época, o meu filho, ele congregava na Sara, e os líderes dele, né, foi ali nos ajudar. Ele chorando, né, que ele era mais novo, bem novo, e eles passaram ali por um acaso não, Deus, ele não é obra do acaso, ele enviou aqueles servos deles ali, porque a gente estava esperando um povo que nos prometeu e nos ajudar, e não foram. E ali o caminhão já estava ali, a mudança toda pronta. Eu estou contando isso aqui como um testemunho vivo, né, do que a gente passa às vezes por causa da nossa teimosia. E ali ele chorando, eu falei, aí o motorista falou, e agora? Eu e a senhora, esse menino não vai conseguir. Eu consigo montar as coisas lá dentro, mas a senhora não vai conseguir carregar as coisas com esse menino, porque ele é muito, muito novo. Aí passam os líderes dele e os amigos dele da Sara. Nunca vou me esquecer daquele dia. E ali aquele pastor usado por Deus falou, não, peraí, vamos só tirar aqui, tirou os ternos deles, né, a roupa que eles estavam, só a parte de cima, né, o paletó, e ali começou a carregar as coisas com a gente, e a alegria do Erinaldo, né, com aqueles líderes dele carregando as coisas ali, e nós fomos ali para 14, para um apartamento, a qual a gente viveu ali momentos maravilhosos ali, foi muito bom, assim, né, Deus fez assim coisas extraordinárias na nossa vida ali naquele apartamento, e foi uma época que eu não trabalhava, irmãos, mas o Deus proveu de uma forma extraordinária em nossas vidas. E ali a gente terminou a mudança 3 horas da manhã, para a honra e glória de Deus, né? Nós terminamos 3 horas a mudança e eu falei assim, olha, a gente vai só jogar os colchões no chão, depois a gente vai, eu vou arrumando as coisas com o tempo. E assim foi. Foi 2 anos e pouco que eu passei ali, mas foi de bênção, né? E é isso que o Senhor faz. E ali, quando nós saímos dali, foi só melhorando para a glória de Deus, né? E grandes coisas fez o Senhor por mim e para o meu filho, né? Aqui, até os dias de hoje, para a glória dele. E aqui no versículo 3, eles continuam dizendo, grandes coisas fez o Senhor, né? As pessoas começaram a olhar e falar da mesma forma, que grandes coisas Deus fazia por mim e por ele. Mas não sabe o que nós passamos no deserto lá atrás, né? É igual esse salmista aqui. Eles passaram um deserto, mas o Senhor arrancou ele daquele deserto, do cativeiro. Mas eles sabem o que eles passaram até chegar aqui, né? Como os que sonham se alegrar na presença do Senhor. E o versículo 4 ele diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, os que semeiam chorando, quando você planta chorando, você volta, você cega, você pega, volta colhendo com alegria, né? Com risos. Aleluia. E volta, né? Com alegria. Os que plantam com lágrima, colhem com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, aquele volta a dizer no versículo 6, né? Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, os peixes, né? Com certeza, né? Hoje eu glorifico ao Senhor, né? Pela bondade e pela misericórdia dele na minha vida, na vida do meu filho e dos meus, né? Que tantas coisas o Senhor tem feito por nós, né? Então que nesta noite você venha refletir nessa palavra, né? Nesse Salmo 126 e venha saber que você não está esquecido. Por mais luta que você tem passado, você não está esquecido, nós não estamos esquecidos, o Senhor é conosco e grande coisa vai fazer ainda por nós. Isso não quer dizer que Deus nos esqueceu e que as promessas dele não vai se cumprir na nossa vida. Quer dizer para você que vai se cumprir sim, porque fiel é aquele que te prometeu. E só para você entender, né? Aqui na leitura diz assim, ó, o povo
incentivado a perseverar, sabendo que Deus voltará a restaurar o seu povo. Então Deus ali, né, tá aqui, o salmista está aqui incentivando, né, a mim e a você a ter a certeza de que Deus vai nos restaurar e que a promessa dele se cumprirá sim na minha e na tua vida, quer o nosso adversário ou não. Muitos têm tentado, né, tirar a nossa alegria com palavras difíceis, palavras, né, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos feito rir na presença dele, glorificar. Esta noite eu estava fazendo uma reflexão aqui, junto com a minha família, e me alegrei muito, porque a presença de Deus foi tão notória que eu não conseguia meditar, só adorava o Senhor, né? Então, esse é o Deus que eu e você servimos. Então, persevere, não desista. Não importa o que você está passando hoje. Você está plantando e você com certeza vai colher com muitas alegrias. Hoje você planta com choro, com lágrimas, por causa do descaso, porque o mundo jaz o maligno. Mas o nosso Deus, ele é fiel, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja sempre contigo, na tua casa, no meio da tua família. E creia. Não pare de orar pelos teus. Não pare de orar pela sua família. Não pare de acreditar. Porque quem te prometeu vai sim fazer a vontade dele em sua vida. Que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Tenha uma noite de excelência e um ótimo final de semana. Em nome de Jesus. Amém?